Oi, gente! Eu sei que vocês não clicaram nesse vídeo para ouvir esse tipo de coisa, mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que é fora Bolsonaro. Eu não acredito que esse cara vai conseguir ficar mais um ano no governo, a ponto de ter a honra de sequer se candidatar contra o Lula em 2022, quanto mais a honra de perder para ele. E se você queria assistir esse vídeo e se você segue o meu canal, você sabe que eu falo sobre aconselhamento genético. E no aconselhamento genético, a gente se baseia muito na ciência, então a gente depende da ciência e a gente confia na ciência, mas a parte do aconselhamento genético também trabalha muito uma outra coisa que é basicamente o respeito ao outro e a empatia. E eu achei que eu devia falar pelo menos alguma coisa nos meus vídeos, até porque a UFRJ pode estar fechando no futuro por falta de verbas e poderia ser o caso da USP, que, como eu falei no meu vídeo anterior, comparando cursos de mestrado, a USP é a única universidade no país que tem um mestrado em aconselhamento genético e que você pode fazer de graça. Um curso de mestrado que no exterior você precisaria de uns 200 mil reais, você pode fazer de graça na USP. Então é isso, se você assiste os meus vídeos, assiste o meu canal, faz sentido que você apoie a ciência, mais verba dedicada à ciência, que ela seja mais valorizada e apoie as universidades federais. Mas, enfim, eu queria tirar isso do caminho porque eu senti que eu deveria falar alguma coisa e também porque o vídeo é meu, o canal é meu, eu faço o que eu quiser, então eu tenho essa liberdade para falar a minha opinião também. Mas enfim, agora vamos partir para o que vocês realmente vieram assistir. Então, para quem não sabe, meu nome é Marcela, eu sou bióloga, eu não sou médica, e eu faço vídeos por motivos educativos, para espalhar conhecimento na área de aconselhamento genético. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar das coisas mais legais que eu aprendi nas minhas 5 matérias em aconselhamento genético, mas antes eu queria dar um contexto para vocês. Então, em 2013, graças ao governo Dilma e ao programa Ciências Sem Fronteiras, eu fui estudar na Universidade de Michigan. E lá eu fiz uma matéria que era a Introdução à Sociologia. E no final do curso, a monitora passou uma tarefa pra gente e ela falou: eu gostaria que vocês escrevessem nesse papel as coisas que vocês vão lembrar daqui a 10 anos que vocês aprenderam na aula de Sociologia. E a minha memória, modéstia à parte, é muito boa. Então, eu lembro que quando eu fui fazer essa tarefa, eu pensei, eu vou lembrar de tudo. Eu vou lembrar de tudo que o Max Weber falou sobre o protestantismo e os 4 tipos de suicídio, de acordo com Durkheim. Até porque eu adorei sociologia, então eu achei que eu ia levar pro resto da minha vida, porque simplesmente entrou na minha cabeça e eu gostava muito da matéria. E aí, enfim, eu não trabalho com sociologia, então obviamente que 8 anos se passaram e eu esqueci muita coisa, mas aí você percebe que tem algumas coisas que mesmo que você não use, você acaba levando para sua vida porque elas te marcaram, porque elas eram muito interessantes ou porque simplesmente você gostou. E aí eu pensei, nossa, deve ter tanta gente que queria estar fazendo o curso que eu estou fazendo, que gostaria de fazer um mestrado em aconselhamento genético, mas não pode porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, ou porque ainda é aluno de ensino médio ou ainda está na faculdade. E quando eu comecei esse canal, o objetivo era divulgar informação nessa área e também estudar. Então eu estava me preparando para minha defesa de dissertação e eu queria trabalhar essa parte de explicar as coisas que eu estava aprendendo e também uma forma de revisar as coisas que eu tinha acabado de aprender nas minhas matérias. E aí eu decidi fazer isso de novo, eu decidi fazer um vídeo basicamente resumindo as coisas mais interessantes que eu aprendi nas minhas 5 aulas do mestrado, e eu decidi fazer esse vídeo então por 3 motivos principais. O primeiro é para dar uma ideia para as pessoas do que a gente aprende na genética avançada, então na genética de nível superior. O segundo motivo é basicamente para atiçar o interesse de vocês, porque eu particularmente eu acho genética muito interessante, então eu queria dar uma ideia para vocês do que é a genética no nível superior, o tipo de coisa que a gente estuda. E por fim, o terceiro motivo é porque eu queria me desafiar a tentar explicar essas coisas super complexas para as pessoas, de um jeito que elas conseguissem entender. E eu pensei, nossa, como que eu vou explicar retrotransposons ou
dissomia uniparental para as pessoas. Então eu pensei, acho que vai ser um desafio interessante para mim também. E por que eu falei da minha aula de sociologia no começo do vídeo? Eu pensei que agora seria um momento bom para eu gravar esse vídeo, porque faz um tempo que eu já fiz essas matérias, então eu não lembro delas perfeitamente, como se eu tivesse estudado para a prova ontem. Então eu já esqueci algumas coisas, mas também não se passaram 10 anos. Então eu ainda lembro das coisas razoavelmente bem, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não vou olhar nas minhas anotações, então se alguém chegasse agora e me perguntasse as coisas mais interessantes ou as coisas mais úteis que eu lembro hoje em dia porque eu ainda uso, quais que são essas coisas com base nessas 5 matérias que eu tive? Então eu fiz um esqueminha geral das coisas que eu vou falar nesse vídeo, mas eu não estou olhando nas minhas anotações justamente porque eu queria falar das coisas que me marcaram, as coisas que eu acho mais úteis ou as que eu acho simplesmente mais interessantes. Então eu fiz 5 matérias, a primeira delas é genética humana, a segunda genética molecular, a terceira citogenética, a quarta genética de populações e por fim aspectos psicológicos do aconselhamento genético. Então, as 3 primeiras matérias, elas são as mais pesadas, são as que têm mais texto para ler e são aquelas que vão te dar uma base da genética. Então, se você não tem uma base muito forte de genética, porque o seu ensino médio não foi muito focado nessa área, ou a sua faculdade não tinha uma parte de genética boa, é aqui que você vai aprender nessas 3 primeiras matérias todas aquelas coisas que você deveria ter aprendido antes ou que você viu faz tempo e agora você vai ver a parte mais atualizada e mais aprofundada. Então, aquelas coisas do tipo transcrição, tradução, diferença entre doença autossômica recessiva e dominante ou doença ligada ao X, doença mitocondrial, esse tipo de coisa que você vai ver nessas matérias. Então é isso, eu vou falar muita coisa nas primeiras 3 matérias e nas outras 2 eu não vou falar tanto, que é de genética de populações e os aspectos psicológicos em aconselhamento genético. Então o vídeo vai ficar meio longo, mas eu espero que seja interessante para vocês. Então, a primeira matéria que eu fiz foi genética humana, e essa matéria é maravilhosa, eu poderia falar um monte de coisa sobre ela, porque ela vai te dar uma base muito forte na parte de genética para o resto do curso. E eu não consegui escolher só uma coisa, então sobre essa matéria eu escolhi 2 coisas que eu achei muito interessantes, que é a parte de DNA mitocondrial e a parte de transposons. Então, primeiro eu vou falar a coisa interessante que eu aprendi sobre o DNA mitocondrial. Se você viu o meu vídeo sobre cariótipo, se você já viu um pouco de genética no ensino médio ou na faculdade, você já deve ter visto essa imagem dos cromossomos que parecem X. Parecem vários xizinhos. Então, esses são os cromossomos. A gente chama esse DNA típico que a gente tem essa ideia assim, de vários xizinhos, esse é o DNA nuclear. E como diz o nome, esse DNA nuclear, ele está localizado no núcleo. Então, aqui a gente tem uma célula. Nessa célula, a gente consegue ver essa bola roxinha no meio, que é o núcleo. Então, no núcleo estão localizados esses cromossomos que a gente conhece, que a gente associa com a genética. Então, dentro do núcleo está localizado o DNA nuclear. Só que a gente tem mais de um tipo de DNA dentro das nossas células, que é o DNA que está localizado nas mitocôndrias. Então, nessa mesma imagem, a gente consegue ver umas bolinhas menores, que são as mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias, a gente tem várias mitocôndrias por célula, e dentro de cada mitocôndria a gente tem várias sequenciazinhas de DNA circular. Então a gente consegue ver várias bolinhas aqui, né? Que são várias sequenciazinhas de DNA que são circulares, e essas sequências de DNA a gente chama de DNA mitocondrial. Então, recapitulando, a gente tem uma célula ali animal, uma célula humana. Localizado num lugar concentrado da célula, a gente tem o DNA nuclear, que é o DNA assim, mais importante, que tem mais informações sobre o nosso corpo. Mas a gente também tem várias sequenciazinhas de DNA ao longo da célula espalhadas ali, que é o DNA mitocondrial. Então a gente tem esses 2 tipos de DNA dentro das nossas células. E o que é interessante sobre o DNA mitocondrial? O interessante é que esse DNA ele só vai passar de mãe para os filhos, tanto os filhos homens quanto
as filhas mulheres. Mas esse DNA, ele sempre vai passar de mãe para filhos. E aí, como eu falei nesse vídeo, eu estou tentando divulgar coisas interessantes e novas que eu aprendi no meu curso. Coisas de genética avançada. Então, se você teve um ensino médio bom, uma faculdade boa de genética, você já deve ter aprendido sobre o DNA mitocondrial e que ele é passado de mãe para filhos. Então, o que eu tenho a adicionar, que eu achei muito interessante, que eu aprendi de novidade nesse curso, é que tem um caso, que foi, acho que 2 casos, na verdade, que foram observados de passagem de DNA mitocondrial através da linhagem paterna. Então, ao contrário do que é esperado normalmente, em vez de você ver uma mãe passando o DNA mitocondrial dela para os filhos, o que a gente observou foi que isso aconteceu do pai para os filhos. Então, para você que estava vendo o vídeo e pensou, eu já conheço o DNA mitocondrial, não é novidade para mim. Então, a novidade que eu tenho para compartilhar com vocês é essa, que existem casos em que aconteceu essa passagem do DNA mitocondrial por linhagem paterna. E a outra coisa muito interessante que eu tenho para compartilhar dessa matéria é a ideia dos transposons e retrotransposons, que são basicamente elementos móveis do DNA. Então, eu fiz um vídeo também falando um pouco sobre o tamanho do DNA, mas basicamente quando a gente pensa no DNA, a gente pensa numa sequência enorme de letras e geralmente as pessoas imaginam que essa sequência de DNA é uma coisa estática e que não muda, e geralmente é assim. Mas através das pesquisas, a gente descobriu que existem, como eu disse, elementos móveis do DNA, que são basicamente sequências que elas são capazes de serem copiadas ou cortadas e coladas em outra região do DNA. Então, imagina que eu sou uma sequência ali no cromossomo 6 e eu fico tipo, nossa, eu sou muito legal, eu acho que deveria ter mais de mim nesse DNA. E aí eles mandam, né, essa sequência aí, esse elemento transponível, esse transposon, ele manda uma mensagem que basicamente diz: copia a minha sequência, estou aqui no cromossomo 6, e eu acho que devia ter mais de mim aqui no cromossomo 6 mesmo, ou então eu acho que devia ter mais de mim em outro cromossomo, então me copia e me cola lá no cromossomo 10. Então, existem esses elementos transponíveis que são os transposons e existem os retrotransposons, que basicamente são sequências no DNA que elas são capazes de serem copiadas e coladas ou de serem cortadas e coladas. E o interessante disso é que esse copia e cola e corta e cola, ele pode dar problemas, porque se você copia uma sequência e você cola ela em algum lugar, você pode colar ela no meio de um gene. E se você colar uma sequência no meio de um gene, você pode fazer com que esse gene ele seja interrompido. E se você interromper o gene, pode ser que você acabe com a função dele. Então, de início, você tem um gene ali que está funcionando normalmente, aí você tem um transposon, um retrotransposon. Você tem basicamente uma sequência ali intrometida que é colada ali no meio daquele gene, e aí aquele gene não consegue mais funcionar, ele fica um gene basicamente inútil. E isso então é uma coisa que pode causar doenças. E aí, antes de passar para a próxima coisa interessante, eu queria mostrar um pouco da estrutura de um elemento transponível no DNA, um elemento móvel, que ele basicamente se parece com isso. Então, os bioinformatas, as pessoas que trabalham com bioinformática, que é basicamente usar programas para identificar as sequências de DNA e para que elas servem, os bioinformatas, eles enxergam cada uma dessas coisas. Então, a estrutura de um elemento transponível é basicamente essa. Para uma pessoa leiga que não entende de sequências de sequências genéticas, elas podem olhar aquelas sequências genéticas e elas vão enxergar só um monte de letra jogada ali, um monte de A, T, C e G. Mas o bioinformata, quando ele estiver analisando aquelas sequências, ele vai ver uma sequência ali que tipo, isso aqui tá parecendo uma região não traduzida, então isso aqui parece um 5' TR, isso aqui já tá parecendo uma OF, seguido de uma outra OF, seguido de uma outra 3' UTR, e aí ele fica tipo, isso aqui tá com cara de elemento transponível. Nós, leigos na vida real, eu pensei num exemplo muito besta, mas enfim, eu acho que vai dar para dar uma ideia para vocês.
É como se nós, leigos na vida real, a gente estivesse andando e aí a gente visse um negócio desse. Então, isso aqui é um daqueles negócios que as pessoas usam para separar filas. Então, esse 5' ou TR que o bioinformata encontra na ponta de um elemento transponível é como se fosse essa pontinha aí que tem nesse separador de fila, que a gente consegue puxar de um lugar e levar para o outro para ligar naquele outro lugar da fila quando a gente tem que encurtar a fila ou aumentar o tamanho da fila. Então, o que o bioinformata encontra é como se a gente, na nossa vida real ali de leigos, a gente encontrasse aquele negócio que diz pra gente, olha só, é um negócio que a gente consegue tirar aqui desse lugar e colar em outro lugar. Então, é basicamente isso que o bioinformata encontra. Quando ele está olhando as sequências genéticas, ele consegue encontrar uma coisa ali que chama a atenção dele, que seria esse negocinho laranja, que te diz, eu consigo tirar isso aqui de um lugar e botar em outro. Então, resumindo, o que eu aprendi na aula de genética humana? É basicamente muito texto, é uma base muito forte para as outras matérias, e as coisas interessantes que eu me lembro até hoje é que existe o DNA mitocondrial e que existem casos em que esse DNA mitocondrial foi passado de pai para filho, o que não é esperado, e eu aprendi sobre elementos transponíveis como os transposons e os retrotransposons. Agora passando para a segunda matéria que eu fiz, que foi a de genética molecular, que eu peguei ao mesmo tempo que a primeira matéria. E só que essa matéria foi bem diferente. Então ela tinha vários professores, então cada aula era um tema diferente, dado por um professor diferente que tinha um estilo diferente de dar matéria, de aprofundar mais ou menos na área dele. E aí a coisa mais interessante que eu aprendi foi na aula do professor que é ginecologista e obstetra, que ele deu uma aula pra gente sobre medicina fetal e sobre testes genéticos pré-natal. Só abrindo um parêntese aqui, eu tive um professor que me deu aula de genética do câncer, de oncogenética. E só para comentar com vocês, ó, esses fios brancos aqui, ó, é tudo genética do câncer, sabe? Que matéria complicada. Mas tá, o nosso professor de genética pré-natal, ele explicou pra gente que existem vários exames que uma pessoa grávida pode fazer durante a gestação e que esses exames, eles têm intervalos de tempo que é melhor fazer cada um deles. Então, esses exames que você faz mais no começo da gravidez, lá para 12 semanas, eles são um pouco menos confiáveis do que aqueles que você faz mais pro final da gestação. Então, esses exames que você faz mais no começo da gestação, tipo o NIPT ou uma amniocentese, eles são menos confiáveis do que uns exames que você pode fazer mais para frente na gravidez, como por exemplo uma cordocentese, ou então um exame que você faz depois que a criança já nasceu, obviamente. Então, um exame que quando a criança já está ali fora do útero, quando você pode testar diretamente aquela criança, obviamente que aquele teste vai ser muito mais confiável do que um exame que você faz enquanto a criança está ali durante a gestação dentro da barriga da mãe. Então, foi mais ou menos nessa época que eu fiz aquele vídeo falando sobre o NIPT. Então, eu lembro que eu tinha acabado de aprender sobre isso, eu tinha acabado de fazer essa aula. E aí eu tinha que revisar, e eu achei essa matéria muito interessante, eu achei que seria útil falar sobre isso, então eu acabei gravando um vídeo só sobre NIPT. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui no link. Mas então, nessa aula, na genética pré-natal, a gente aprendeu que existem vários exames e que existem intervalos para fazer cada um deles, porque se você fizer um exame muito cedo, o resultado dele não vai te acrescentar em nada, porque o risco de falso positivo ou falso negativo, ele é alto. Então, agora com as vacinas, o povo está falando mais de ciência e tal, então as pessoas estão um pouco mais familiarizadas com esses termos de falso negativo e falso positivo. Mas basicamente o que isso significa é que se você faz um exame muito cedo, ele não vai te acrescentar em muita coisa, porque tem um risco de o exame dizer seu filho tem síndrome de Down. Só que se você faz muito cedo, pode ser que seja um falso positivo, que ele tá dizendo que seu filho tem síndrome de Down, mas na verdade ele não tem, ou pode ser um falso negativo, em que ele diz, olha, o seu filho não tem síndrome de Down, só que na verdade ele tem, é porque o teste, ele foi feito numa época que ele não foi feito para ser feito, basicamente. Você deveria ter esperado um pouco mais para fazer aquele exame e conseguir alguma informação útil dele. Então, eu lembro que a gente aprendeu sobre cada um dos exames, então tinha o NIPT, a amniocentese, a cordocentese,
a amostra de velocidades coriônicas, e cada um tinha uma janela, não vou lembrar quantas semanas que é indicado para cada um deles, mas eu lembro que tinha muito essa ideia de por que você vai fazer um exame muito cedo se o resultado desse exame não vai te acrescentar nada, mas se você já passou dessa janela para o primeiro exame, por que você vai gastar o seu tempo fazendo um exame que é menos confiável, se você pode fazer um exame que é mais confiável do que aquele outro, já que você já passou daquela janela, vamos fazer esse exame aqui, que ele vai ser melhor do que aquele exame anterior, que geralmente as pessoas fazem antes, porque elas têm mais pressa de saber o resultado daquele exame, por exemplo. E a outra coisa que eu achei, assim, muito interessante que o professor falou, mas eu não, obviamente, não vou lembrar com detalhes, eu não vou explicar tão bem quanto ele, mas é que existe uma coisa que é possível fazer hoje em dia, que é a cirurgia fetal. Então, eu não lembro detalhes, eu não sou médica para falar dessas coisas direito, mas eu lembro que ele falou de um caso de um bebê, eu acho que o bebê, ele tinha um vaso no coração que ele estava meio contraído. Então, eles conseguiram, era para ser assim, o vaso no coração dele, e ele tava tipo assim, tava meio apertadinho. E aí nisso, eles conseguiam fazer uma cirurgia enquanto o bebê tava na barriga da mãe, em que eles colocavam um balãozinho lá no vaso, no coração, e eles enchiam esse balão. E aí, depois de algumas semanas, eles tiravam esse balão. Então, depois que os médicos, os cirurgiões, eles podiam garantir que aquele balão ali tinha dilatado aquele vaso no coração, depois de umas semanas eles conseguiram tirar esse balão. E aí, quando você via o vídeo, você ficava, tipo, imaginando um balão assim, né? E aí, quando eles tiram o balão, é absurdo, porque o negócio era, tipo, muito minúsculo, assim, sabe? E eles, tipo, conseguiam fazer isso dentro do coração do feto, que era muito, muito, muito pequeno. E eu fiquei muito encantada, porque é uma coisa, assim, super precisa, super delicada, e que eles conseguem fazer com o bebê ainda dentro da barriga da mãe. Eu achei muito incrível. Então tá, resumindo o que eu aprendi na aula de genética molecular, que eu achei mais interessante, foi a parte de cirurgia fetal e a parte de exames, em que cada um tem uma época específica para ser feito. Mas agora, então, passando para a matéria de citogenética. Então, quando eu ouço falar em citogenética, eu sempre penso em duas técnicas principais, que são o cariótipo e o FISH. Então, eu achei que essa matéria, antes de eu entrar nela, eu achei que ela ia ser uma matéria em que a gente ia basicamente aprender a analisar essas técnicas. Então, eu achei que a gente ia ficar sentado ali, olhando no microscópio durante 2, 4 horas, que nem foi na minha aula de histologia, que a gente ficava olhando vários tipos de células diferentes. Então, eu achava que a aula de citogenética seria a mesma coisa. Vou ficar ali olhando no microscópio durante horas, aí eu vou olhar aquela imagenzinha que eu botei no meu outro vídeo, aquela imagem com vários cromossomozinhos, e aí eu ia comparar com os ideogramas, que é a representação dos cromossomos, até que eu ficasse boa em identificar qual é a banda, não sei o que, qual que é essa outra banda. Então eu achei que essa ia ser a aula de citogenética. E aí, no fim das contas, não tinha nada a ver com isso. Essa aula não tinha tanto uma parte prática, a gente teve uma parte prática, mas não foi nada desse nível assim, de você vai ficar horas aí até você aprender a analisar essas bandas e aprender a analisar cariótipo sozinha. Essa matéria foi mais realmente teórica, só que essa matéria foi tipo quebrando paradigmas. Então essa matéria tem pré-requisito, que são essas duas outras primeiras, né? E basicamente nessa matéria eu lembro que eu aprendi tipo um histórico da citogenética e de como que as técnicas foram se desenvolvendo para chegar na sofisticação que a gente tem hoje, nas técnicas que usam muita parte de análise de bioinformática. Então teve essa parte histórica e teve essa parte de aprender a parte de técnicas e como que elas foram se desenvolvendo, mas o que eu lembro principalmente dessa matéria foi essa impressão que eu tive de que a gente estava sempre quebrando paradigmas. Na matéria anterior de genética molecular, a gente fazia alguns cálculos. Então, é aqueles cálculos que vocês que fizeram vestibular já estão acostumados. Então, imaginem uma questão em que é tipo um pai que tem uma doença dominante autossômica, deseja ter um filho, qual que é o risco de ele ter um filho com essa doença e essa doença se manifestar, sendo que a mulher dele é normal.
E aí você faz os cálculos e é tipo assim, 50%. Ok, super simples. Aí, isso na matéria de genética molecular. Aí, quando você entra na matéria de citogenética, em que você está quebrando paradigmas e lendo artigos toda hora, basicamente, nessa matéria você aprende que, tá, é 50%, mas pode ser que tenha ali uma penetrância incompleta. Então, se a penetrância dessa mutação, dessa doença for de 90%, qual que é de fato o risco final dessa criança ter essa mutação e manifestar a doença? Aí você faz 50% vezes 45%. E aí depois ela ainda chega e pergunta, tá, mas você considerou que essa família pode ter mosaicismo de linhagem germinativa, então você coloca isso na conta e fica tudo muito mais complexo. Então essa é a impressão da matéria para mim. Enfim, essa matéria é muito complexa, mas ela também era muito interessante. Então, naturalmente, a curiosidade que eu tenho, a coisa mais interessante que eu tenho, que eu aprendi sobre essa matéria, ela é complexa, mas eu vou tentar explicar para vocês. Não desistam, por favor. É muito interessante. E eu vou falar basicamente de um artigo que eu apresentei que eu achei muito interessante. E que, assim, se eu fosse resumir esse artigo, eu resumiria como: meu Deus, realmente acontece tudo na biologia, né? É incrível. Mas enfim, lembrando que se isso for muito complexo para você entender, passa para o vídeo, passa para a próxima aula, não tem problema. Lembrando que essa matéria ela tem pré-requisito e eu tô falando de uma matéria de mestrado. Então, é complexo mesmo e, como eu disse, é um desafio para mim também. Eu estou querendo tentar explicar isso para que você entenda em termos simples. Mas eu achei esse artigo, assim, muito interessante, tanto é que até hoje eu lembro e eu queria passar para vocês. Então, se for muito complexo, não tem problema, não fique desanimado. E eu estou fazendo o meu melhor para que seja compreensível para vocês. Mas, enfim, esse artigo, então, é sobre um menino com diploidia uniparental paterna em mosaico e um cariótipo 46XX e 46XY. Mas, basicamente, o que significa esse título e o que significa esse artigo? O que eles estão investigando? Então, eu fiz um vídeo falando sobre mosaico, se vocês quiserem assistir, podem ver por aqui. Mas, basicamente, o que aconteceu com essa criança? Essa criança nasceu com dois grupos de células diferentes. Um grupo que tem um cariótipo 46XX, que é o que a gente espera para uma mulher normal, mas essa criança também nasceu com outro grupo de células que tem um cariótipo de 46XY, que é o que a gente esperaria para um homem normal. E aí, nesse artigo, se vocês quiserem, vocês podem pegar esse artigo e ver foto dessa criança. Eu não vou botar no meu vídeo, mas tem duas fotinhos dela lá. Nesse artigo, os pesquisadores tentaram entender qual o mecanismo por trás desse cariótipo, desse mosaico dessa criança. Então, essa criança ela não tem só mosaico, ela tem uma outra coisa que é a diploidia uniparental paterna, mas eu vou explicar mais pra frente. Então, eu vou usar o esquema que tem no próprio artigo, em que eles propõem 4 mecanismos diferentes para explicar o que aconteceu nessa criança para ela ter esse quadro tão diferente. Então, antes de eu explicar o que aconteceu no caso dessa criança, vou fazer uma breve recapitulação do que acontece normalmente. Então, normalmente, a gente tem um espermatozoide com 23 cromossomos que vieram do pai, fertilizando um óvulo normal da mãe, que tem 23 cromossomos também. O espermatozoide com 23 cromossomos, fertilizando o óvulo com 23 cromossomos, vai gerar um zigoto, que é uma célula com 46 cromossomos, e esse zigoto ele vai se multiplicando e vai gerando células iguais a eles, né, com 46 cromossomos, até que ele forma o bebê, e aí essa criança nasce, se desenvolve num adulto com os 46 cromossomos. Normalmente é isso que acontece. Então, uma célula de 23 cromossomos encontra outra célula de 23 cromossomos, formando o zigoto com 46 cromossomos, que vai formando as outras células do corpo até a gente ter as nossas bilhões de células. Eu já vou dar um spoiler para vocês, eu vou estragar, né? E vou dizer que o que acontece é o que está representado no mecanismo C. Então, eu já vou falar do mecanismo A e do mecanismo B
passando rápido por eles porque, basicamente, eles não são tão interessantes porque não foi o que aconteceu. Mas, basicamente, no mecanismo A, o que acontece é que a gente tem um óvulo normal e um espermatozoide normal se juntam, formam um zigoto e aí problemas acontecem depois. Não é isso que acontece, então eu vou parar a explicação por aqui. No mecanismo B, a gente tem um espermatozoide anormal com o dobro de material genético dentro dele, fertilizando um óvulo normal. E aí, nisso, a gente tem um zigoto, uma célula, né, que vai gerar o embrião. Essa célula é anormal, só que depois ela se conserta. Mas esse também não é o mecanismo que acontece, então eu já vou passar para a explicação do mecanismo C, que é o que de fato aconteceu nessa criança. Então, vamos ver agora o que realmente aconteceu com essa criança, que é o que está representado no mecanismo C. Então, aqui a gente pode ver que o que aconteceu é que a gente tem um óvulo normal, com 23 cromossomos, que foi fertilizado por 2 espermatozoides normais do pai. Então, um óvulo de 23 cromossomos encontrou um espermatozoide com 23 cromossomos e outro espermatozoide com outros 23 cromossomos que também vieram do pai. E isso gerou um zigoto, então uma única célula, com 23 vezes 3, 69 cromossomos. E só para ilustrar para vocês, aqui nós temos um cariótipo de uma pessoa normal. Esse cariótipo não está completo, tá faltando os cromossomos de 1 a 5. Mas enfim, numa pessoa normal a gente espera 2 conjuntos de 23 cromossomos. Então, no total, a pessoa tem 46 cromossomos, que está representado aqui. A pessoa tem 2 cromossomos 6, 2 cromossomos 7, 2 cromossomos 10. Isso é o que a gente espera num caso normal. No caso desse zigoto que foi formado, a gente tem o que a gente chama de zigoto triploide. Então, em vez de ter 2 conjuntos de 23 cromossomos, esse zigoto ele tinha 3 conjuntos de 23 cromossomos, o que no total dá 69 cromossomos. Então, ele tem 3 cromossomos 6 em vez de 2, 3 cromossomos 7 em vez de 2, 3 cromossomos 16 e por aí vai. E esse zigoto, se ele continuasse assim, ele não seria viável, ele não seria compatível com a vida. Então, o que a gente tem é esse zigoto com 3 conjuntos de cromossomos, então ele é grande, estou representando ele aqui como uma célula grande. Quando esse zigoto tentasse se dividir, se as células filhas dele tivessem também 3 conjuntos de cromossomos cada, essas células não iam se desenvolver direito, então o embrião não ia se desenvolver direito, o bebê não ia se desenvolver direito, e isso ia levar a um abortamento natural, geralmente de primeiro trimestre. Só que o que aconteceu? Esse zigoto com 3 conjuntos de cromossomos, ele pensou, eu vou viver. E aí o que ele fez? Ele se dividiu e um conjunto de células ficou com 2 conjuntos de cromossomos. Então, ok, pode ir para frente, 2 conjuntos de cromossomos é o que a gente precisa, então vai lá, tá ótimo esse grupinho de células. Só que o outro grupo de células, ele ficou com apenas um conjunto de cromossomos. E isso também não é viável. O bebê não consegue se desenvolver se ele tiver se ele tiver 3 conjuntos de cromossomos, mas ele também não consegue se desenvolver se ele tiver só um conjunto de cromossomos. Então, esse grupo de células aqui que ficou com 2 conjuntos de cromossomos tá ok, vai para frente, se desenvolva, seja feliz. Só que esse grupo de células, ele ia morrer. Enfim, só para ficar um pouco mais ilustrativo, imaginem então que a gente tem aqui o nosso conjunto, que a gente tem aqui o nosso zigoto triploide com os 3 conjuntos de cromossomos. E aí, um grupo de células, eles basicamente pegou 2 cromossomos de cada. E formou aquele outro grupo de células. Só que o que aconteceu é que o outro grupo de células, ele ficou com apenas um cromossomo de cada. Em vez de ter um par de cromossomos, ele tem só um cromossomo de cada. Então, a gente tem um cromossomo 6, um cromossomo 7, um cromossomo 8.
Então, como eu disse, esse grupo de células que tinha só um conjunto de cromossomos, ele ia morrer, porque ele não é compatível com a vida, porque a gente precisa ter dois conjuntos de cromossomos. Mas aí, esse grupo de células disse, não, eu vou viver. E ele fez uma coisa muito sagaz. Então, a gente tem aqui um cromossomo de cada, e o que ele fez? Ele falou, a gente precisa de dois de cada um deles, então eu vou simplesmente duplicar cada um deles. Então, eu vou ter 2 cromossomos 6, 2 cromossomos 7, 2 cromossomos 8 e por aí vai. Só que cada um desses cromossomos, ele é basicamente igual ao outro. Então, esse conjunto de cromossomos, ele basicamente veio todo do pai. Então, no final das contas, o que é que a gente tem? De um lado, a gente tem um grupo de células que tem 46 cromossomos, em que 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. E no outro grupo, a gente tem um conjunto de células que também tem 46 cromossomos, só que os 23 cromossomos vieram do pai e se duplicaram. E é isso que significa a diploidia uniparental paterna. Diploidia significa que um conjunto de células tem 2 pares de cromossomos, então 2 conjuntos de cromossomos. Uniparental significa que veio de um único genitor, pai ou mãe, e paterno significa que veio do pai. Então, diploidia uniparental paterna significa que a gente tem um grupo de células que todo o material genético dela veio de um dos genitores, e esse genitor, no caso, é o pai. Então, nesse artigo, o que tem de menos interessante é o mosaicismo daquela criança, aquele conjunto de células que um é típico do que a gente esperaria de uma mulher saudável, 46XX, e o outro grupo seria o que a gente esperaria para um homem saudável, 46XY, porque essa diploidia uniparental paterna é uma coisa assim muito diferente, muito complexa, e a gente consegue já com a tecnologia que a gente tem hoje em dia identificar o que aconteceu na formação daquele embrião, como é que se formou aquilo, de quem que veio esse cromossomo e de que pai que veio esse outro cromossomo. Enfim, foi esse o tipo de coisa que eu aprendi nessa matéria. Como eu disse, é uma matéria que tem pré-requisito, então é para ser complexo mesmo, é para ser difícil de entender, mas eu espero que vocês tenham entendido e achado interessante. Então, é justamente um exemplo daquilo que eu falei, que literalmente tudo que você puder imaginar que acontece na biologia pode ser muito improvável, pode ser muito incomum, muito raro, mas a gente encontra todo tipo de coisa. E é por isso que na genética a gente costuma falar que a chance de alguma coisa acontecer é muito baixa. A gente não chega e diz que é zero, porque aí às vezes acontece uma coisa dessa, então a gente tem sempre que se proteger e falar que a chance de tal coisa acontecer é muito baixa. A chance de uma mutação nova acontecer e o seu filho ter uma doença, apesar de você não ter nenhum histórico familiar de doença genética na família, é muito baixa, mas nunca é zero, porque aí acontecem essas coisas que nem eu descrevi no artigo. Enfim, seguindo em frente, a próxima matéria que eu fiz foi genética de populações, e já pedindo desculpa para os meus professores dessa matéria, porque o que eu vou falar aqui vai ter 1 minuto depois de tudo que eu falei das outras matérias, mas basicamente a lição que eu tive dessa aula é que eu respeito muito o estatístico. Então, se eu precisar fazer conta nessa vida, eu vou contratar um estatístico, contratar um contador, o que for, porque é uma coisa muito complicada. Então, você tem que aprender a fazer as contas, tal, usar o modelo certo, você tem que basicamente fazer um curso de 4 anos de estatística para realmente entender o que você está fazendo. Então, assim, a lição que eu tive, que eu vou levar para minha vida dessa aula de genética de populações, sinceramente, é que ninguém faz conta na mão, ninguém decora a fórmula, e claro, é importante você, durante as suas aulas, você entender como que você chega nesse resultado e como é que você faria se você tivesse que fazer isso na mão, e qual é a fórmula que você vai escolher, quais que são os critérios. Só que se você precisar fazer qualquer cálculo na sua vida, na genética, você não vai fazer na mão de jeito nenhum. Qualquer cálculo que você precisar fazer, você vai jogar num programa. Inclusive, até para fazer quadrado de Punnett, se você quiser fazer quadrado de Punnett, tem site, você não precisa nem baixar nenhum programa específico. Você quer fazer um quadrado de Punnett com 3 características, você vai lá e faz, coloca cada uma delas as características que você quer, o genótipo de cada um, e ele vai te dando
a resposta ali, quer fazer um quadrado de Punnett com 4 características, 256 células, pronto, joga no programa e ele te dá a resposta. Então, assim, desculpa de novo para os meus professores por falar uma coisa tão curtinha, num vídeo tão cheio de outras coisas que eu falei das outras matérias, mas basicamente é essa lição que eu tirei, de que eu respeito muito estatístico e eu não confio em mim mesma e nas minhas habilidades que eu consegui em uma matéria, no mestrado, ou numa matéria que uma pessoa faz no doutorado, a ponto de ela achar que consegue fazer estatística sozinha. Pelo menos essa é a minha impressão. Eu não consigo confiar na minha própria capacidade de escolher o cálculo certo, escolher o modelo certo, depois que eu vi o mundo que é a estatística. E se tem um curso de 4 anos para estatística, então deve ser porque uma pessoa que foi formada nisso, ela vai saber fazer um modelo melhor do que eu no meu mestrado ou no meu doutorado. Então essa é a impressão que eu tive, a lição que eu tirei dessa matéria. Por fim, a última aula que eu tive foi uma aula chamada Psicologia em Aconselhamento Genético, e eu amo ética, eu amo discutir, então para mim também foi difícil de escolher uma das coisas para falar aqui no vídeo. Então eu lembro de muita coisa, eu gostei de muita coisa me marcou, e aí eu escolhi 3 coisas para falar no final desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é que a minha professora, ela era psicanalista, então ela passava alguns textos da psicanálise, e um desses textos era basicamente a criança do ponto de vista da psicanálise. E aí tinha um trecho nesse texto que eu lembro até hoje, que era basicamente tipo assim, a criança já existe antes mesmo dela nascer. E eu lembro que eu achei muito desconfortável, muito esquisito, e eu pensei, nossa, já vai vir essas viagens do povo da psicanálise, que vai dizer sobre alma, espírito. Eu não sei se vai ser um texto meio religioso, mas que vai falar que o bebê dentro da barriga ele já tem alma, ou que o espírito daquela criança já estava no reino de Deus antes de vir para minha barriga, ou aquelas coisas meio tipo zen, estilo cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser. Mas enfim, aí eu continuei a ler o texto e eu achei muito interessante, eu entendi o que ele estava dizendo, e por isso que eu decidi trazer isso para vocês, porque me marcou, porque eu achei muito interessante e mudou a minha visão das coisas. Então, o que o texto estava dizendo basicamente é que antes da criança nascer, ela já existe na imaginação dos pais. Então, vamos supor que eu estou grávida e aí eu estou imaginando o meu filho antes dele nascer. E aí eu penso, meu filho vai ter olho verde e ele vai fazer medicina e vai tocar piano. Só que aí quando essa criança nasce, os pais percebem que aquela criança, ela tem a aparência dela, a personalidade dela, os próprios interesses dela. E aí isso faz com que os pais, eles tenham que passar por um processo de luto, de reconhecer que eu tinha a imagem daquela criança na minha cabeça, só que aquela criança não existe. É como se aquela criança que eu tivesse imaginado, ela tenha morrido e eu tenha que passar por aquele processo de luto por aquela criança que eu imaginava que ia nascer, ia ser daquele jeito que eu queria, e que ela não é. Ela é essa criança que nasceu, que tem a própria personalidade dela, o próprio jeito dela e tudo. E esse processo de luto é uma coisa que vai acontecer naturalmente, independentemente da criança ela ter uma doença genética ou não. Então, pode ser que a criança nasça surda, e aí eu vou ficar muito triste, eu vou ter o processo de luto ali, porque eu tinha sonhado que a minha criança, né, o meu filho, ia tocar piano. Mas pode ser que eu passe por esse processo de luto também. A criança não tem doença nenhuma, ela não tem surdez, ela não tem uma doença genética, ela pode tocar piano. O problema é que ela odeia piano. Então, eu tenho que entender ali quando meu filho nascer, que ele tem os próprios interesses dele, tem a própria personalidade dele. E aí eu vou passar por aquele processo de luto daquela criança que eu tinha imaginado, que se parecia comigo, que gostava de piano e que ia fazer medicina, e entender ali que aquela criança, na verdade, ela gosta muito mais de samba e quer fazer geografia. Então, a gente aprendeu coisas desse tipo, assim, associados à psicanálise. A gente discutiu sobre esses assuntos, esses conceitos, como, por exemplo, o luto e o imaginário. E a gente discutiu sobre essas situações, por exemplo, o luto que o pai tem que passar quando ele tem uma criança que tem uma doença genética, mas também o quanto que esse processo de luto, ele vai variar não só de acordo com a criança e se ela nasceu com uma doença ou não, mas também tem muito a ver com
os pais. Como que os pais vão lidar com esse luto e com essa capacidade de aceitar uma coisa que é diferente do que eles tinham imaginado. Então, se existe um pai que criou a imagem ali da criança e ele é muito preso a alguma coisa específica, por exemplo, não, o meu filho vai fazer medicina. Então, imagina que a criança não quer fazer medicina, mas o pai não consegue aceitar isso. Então ele pensa, não, eu não consigo me desvencilhar dessa ideia. O meu filho tem que fazer medicina, eu não consigo aceitar que essa criança que eu imaginei não existe. Eu não consigo processar esse luto, entender que essa criança que eu criei na minha cabeça, ela não existe. E eu não consigo, consequentemente, aceitar você como você é, como você quer ser. Eu não consigo aceitar que você faça geografia em vez de fazer medicina, que sempre foi o meu sonho para o meu filho. Eu não consigo aceitar que você é essa criança que está aqui na minha frente, porque eu estou muito apegado à ideia que eu tive daquela criança imaginária que já existia antes mesmo de você nascer. Então a gente discutiu essas coisas assim, eu achei muito interessante e por isso é algo que eu queria passar para vocês. A segunda coisa que eu vou falar é sobre discriminação com base em exames genéticos. Então, eu lembro que a gente discutiu sobre várias emoções diferentes, então a gente falou sobre vergonha, culpa, ansiedade, mas a que eu lembro melhor é a discriminação. E eu lembro de um caso que a gente discutiu em que atletas estavam sendo coagidos a fazerem um teste genético para anemia falciforme, porque poderia ser perigoso para eles competirem se eles tivessem anemia falciforme. O problema é que essas pessoas, algumas delas, tinham o que a gente chama de traço falciforme, o que não afeta a saúde dessas pessoas. Então, elas não têm anemia falciforme, elas têm uma coisa chamada traço, que não afeta a saúde delas, não afeta a capacidade delas de participar de atividades físicas intensas, de competir em alto nível, mas essas pessoas estavam sendo discriminadas com base no teste genético. E aí tem dois problemas. O primeiro é que, por exemplo, tem um caso de uma atleta brasileira que ela foi identificada que ela tinha traço falciforme, e aí o treinador dela começou a tirar elas das competições. Então ele falava que não queria colocar a saúde dela em risco, que ela ainda era parte do time, ela poderia ainda participar dos treinos e tal, mas ela nunca era chamada para as competições mesmo. De acordo com ele, era para proteger ela, mas de certa forma também para proteger o time, não colocar o time ali em risco de ter uma pessoa tendo um ataque cardíaco, por exemplo, no meio da competição e isso afetar eles. Então, o primeiro problema é esse, que a partir desse traço falciforme, ele começou a tirar essa atleta das competições, sendo que esse traço falciforme não afeta a capacidade da pessoa de fazer exercícios, não afeta a saúde dela, não afeta a capacidade dela. Mas um outro problema importante é que esse resultado do teste genético ele não era mais confidencial, porque as pessoas elas estavam sendo discriminadas a partir desses resultados, e isso fazia com que elas fossem tratadas de forma diferente, e a partir do momento que ela era tratada de forma diferente, as pessoas sabiam quem eram as pessoas que tinham traço falciforme ou não. Então, isso acontecia nas universidades nos Estados Unidos, que tinham atletas que faziam esses testes, né? As universidades falavam, você pode entrar no nosso time, na nossa equipe, mas antes de entrar, a gente faz esse teste em todo mundo. Aí o aluno fazia o teste, recebia o resultado ali de que ele tinha traço falciforme, e aí as recomendações para o treino para essa pessoa era diferente do que o treino para as outras pessoas. Então, os outros alunos que não tinham traço falciforme, eles podiam chegar ali no treino deles e treinar do jeito que quisesse, já começava assim num aquecimento super forte, tomava água a hora que quisesse. Agora, as pessoas que tinham traço falciforme, o treinador falava, olha, você tem que aquecer, mas o seu aquecimento tem que ser mais longo, tem que ir aumentando gradualmente, você já não pode chegar direto ali fazendo o seu treino de um jeito intenso. E bebe água o tempo inteiro, porque a gente fica muito preocupado com você tendo um ataque cardíaco aí, do nada. Então, a gente tá mais preocupado com você ali, porque você é mais frágil e tal. Então,
A partir do tratamento de alguns atletas, você podia saber quem é que tinha o traço falciforme e quem não tinha. E isso ia contra um dos princípios da ética, basicamente. Você quebra a confidencialidade daquele resultado genético a partir do tratamento daquela pessoa. E por fim, a coisa mais interessante que eu aprendi nessa aula e que eu gostaria de passar para vocês, terminando o vídeo então, é que ética e moral são coisas que mudam com o tempo. Então eu achei isso muito interessante, porque eu tinha meio na minha cabeça essa ideia de que, tipo assim, não, mas tem algumas coisas que é óbvio que elas são morais aqui e elas vão ser morais para sempre. Então, tipo assim, matar alguém nunca vai ser uma coisa socialmente aceitável, moralmente aceitável. E aí a professora discutia certas coisas com a gente que a gente via que realmente não. Ética e moral são coisas que dependem dos costumes da época, depende das pessoas, depende da mentalidade de cada um delas, cada população em cada momento do tempo tem os seus valores, as suas virtudes, e com isso a gente tem o que a gente conhece como ética e moral de cada população, de cada tempo. Então, de vez em quando, as pessoas me perguntam no canal alguma coisa do tipo: é ético fazer pesquisas em embriões? E aí, no Brasil, sim. Em alguns casos, é ético você fazer pesquisas em embriões. Mas, ao mesmo tempo, de que adianta uma coisa ser considerada antiética no Brasil e ser ética na China? Porque aí você, ok, não vou fazer essa pesquisa aqui, vou fazer essa pesquisa na China, uma coisa que acontece muito. Então, a gente nem precisa fazer uma comparação, tipo, o que é ético hoje em dia e o que era ético na era vitoriana ou o que era ético na Idade Média. Até hoje em dia, a gente tem coisas que são consideradas éticas hoje, 2021. Tem coisas que são consideradas éticas aqui no Brasil que são consideradas antiéticas em outro país. Da mesma forma, a gente pode se perguntar: é moralmente aceitável casar com alguém do mesmo sexo? É moralmente aceitável a pessoa passar por uma cirurgia de mudança de sexo? Isso vai depender da sua religião, do grupo no qual você está inserido, da moral do grupo no qual você está envolvido, naquela população na qual você está inserida. Então você pode até morar no Brasil em que moralmente não é aceito, mas você está envolvido ali num grupo, numa igreja que aceitaria, seja lá o que você quer. Então, no Brasil pode ser antiético, mas entre o seu grupo ali é uma coisa que é considerada ética e que você não vê problema nisso, por exemplo. Por quê? Porque a ética e a moral são coisas que dependem da população que a gente está falando e da era em que a gente está inserido. Por isso, é uma coisa que é muito difícil de se discutir, se vai ser ético daqui a 100 anos a gente selecionar embriões com base na inteligência ou na cor do olho, se a gente tiver essa capacidade de detecção, né? Então, é muito difícil de discutir essas coisas, se vai ser ético ou não, porque é muito difícil você prever como é que vai ser, quais que vão ser as virtudes, quais que vão ser os valores da sociedade daqui a 100 anos. Por fim, né, para terminar de falar sobre essa matéria e para terminar o vídeo, finalmente, a última coisa que eu tenho para falar sobre essa matéria é que antes de começar o semestre, eu achei que a gente ia ter simulações. Então, eu achei que a gente ia ter conversas fingindo ali que eu sou o paciente que te pede um conselho, o que eu faço? E não foi o caso, não tiveram simulações. Mas, se você quiser alguma coisa desse tipo, eu sugiro que você dê uma olhada no trabalho do CVV. Eles têm postos em todo o Brasil e eles sempre precisam de voluntários. Então é isso, se você acha que você gostaria de ter essa experiência, de ter simulações de conversas com as pessoas e eventualmente ser voluntário e oferecer apoio emocional para as pessoas, fica aí a dica do CVV. E como sempre, obrigada por assistir mais um dos meus vídeos e lembrando que se você gostou desse vídeo, uma forma muito fácil de você me deixar saber que você gostou desse vídeo, eu vou deixar um número aqui, o número do meu celular, tá? Então, se vocês quiserem que eu saiba que você gostou desse vídeo, vocês podem mandar um SMS dizendo: nossa, gostei muito do vídeo de hoje. Aí eu vou ficar sabendo que vocês gostaram desse vídeo, tá bom? É isso, obrigada!